Fala pessoal, dando continuidade e mais especificamente finalizando o nosso projeto Diretrizes, a gente vai pegar agora a diretriz brasileira de angiologia e cirurgia vascular sobre o trauma vascular. O que o clínico precisa saber dessa diretriz nova que saiu agora em 2023, que é a atualização da sociedade brasileira, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre como conduzir o trauma vascular, o que tem de atualidade a respeito disso. Tá? Tem algumas coisas nessa diretriz, pessoal, que elas são mais focadas para o especialista. Mas, assim, é importante, assim, é claro, a gente já discutiu muito sobre trauma vascular abdominal, trauma cervical, trauma de extremidade, trauma de grandes vasos, trauma abdominal, essas coisas. Mas, assim, o que tem de novo? O que é importante de que vale a pena você saber como médico generalista, como você é o cara da porta, seja clínico, seja cirurgião. Essa aula é um pouquinho mais voltada para o pessoal da cirurgia, tá? Por quê? Porque ela pega e fala um pouquinho sobre o que tem que conduzir, qual a melhor abordagem que você pode ter nesses casos, tá? A minha ideia aqui, pessoal, é a gente rever literalmente a diretriz que está aqui no canto, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ver o que tem na diretriz, o que tem de novidades, o que é importante saber, o que mudou, o que não mudou e como que a gente conduz em relação a isso. Quais as melhores práticas no tratamento do paciente que tem um trauma vascular. Tá? E se você não sabe quem é esse careca na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ajuda a lidar com o paciente mais complexo do teu dia a dia, que é o paciente vasculopata. Tá? Então, se você não viu aqui, essa aqui é a nossa, teoricamente, nossa pseudo-live, né, 336. A gente está há praticamente quase 6 anos já fazendo isso, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Aqui a gente vai discutir o que você precisa saber para manejar da melhor forma o paciente vasculopata. E no nosso canal tem várias e várias discussões já de vários outros temas. Já roda aqui no canal do YouTube, tem muita coisa. E se você não conhecia a gente, já chega, já aperta o canal, já se inscreve, já aperta no sininho. Não perde, tem muita coisa boa. Aqui eu vou literalmente seguir ipsis literis o que tem na diretriz da sociedade, traduzindo para o que importa para o colega que não é o especialista, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. Trauma vascular. O que a gente tem sobre trauma? Os traumas vasculares, eles não são eles são graves, tá? Só que não são as coisas mais frequentes, tá bom? Então, cerca só de 6% dos pacientes que têm trauma vascular, em ambiente civil, acabam tendo lesão vascular, tá? Só que são lesões que são mais graves. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Então, a gente precisa ter na cabeça que quanto melhor você conduzir esses casos, menos morbidade vai ter, menos sequela esse cara vai ter no futuro, tá? Então, uma coisa que é muito, vou pegar literalmente o que tem de recomendações da sociedade, vou focar muito, vou direcionar nisso daí. Então, o que acontece? A gente tem o seguinte, como que a gente vai fazer o diagnóstico do trauma, que isso é a coisa que é mais importante, né? Porque afinal de contas, o cara tá lá na porta, não necessariamente precisa saber fazer uma ponte de safena, fazer um enxerto, alguma coisa mais elaborada, mas antes de tudo precisa saber reconhecer. Seja reconhecer para poder encaminhar para o lugar certo, seja reconhecer para pedir auxílio para o especialista quando precisar. Se for para abordar, melhor ainda. Mas tem que levar em conta também os nossos limites. Ninguém aqui está querendo ensinar uma pessoa a fazer uma ponte de safena pela internet, pessoal. Isso é importante, tá? O que o consenso brasileiro fala, ele fala a respeito dos sinais maiores de trauma vascular e sinais menores de trauma vascular. Se vocês forem pegar aqui na diretriz, pessoal, tá aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, tabela 1 da diretriz. O que a gente tem? Você tem os sinais claros de trauma vascular e os sinais que não são claros de trauma vascular, sinais maiores e sinais menores. Na prática, como é que a gente conduz o diagnóstico disso, pessoal? Você vai examinar o paciente. Atendimento inicial politraumatizado é sempre ABCDE, desculpa, XABCDE, sangramento espontâneo, sangramento exsanguinante, via aérea, ventilação, via aérea muscular cervical, ventilação, circulação, estabilidade hemodinâmica, D, déficit neurológico e exposição. Você vai identificar o trauma vascular ou no X, ou você vai identificar no C, ou às vezes você identifica no E, tá? Então, o que é importante? A gente tem que ver o seguinte, na hora de você avaliar, o paciente ele pode fazer 3 quadros, tá? A diretriz aqui da sociedade, ela é um pouquinho mais específica, então eu vou acabar tendo que introduzir umas coisas a mais além do que está na diretriz, para ficar mais fácil para quem não está tão habituado a manejar com isso no pronto-socorro. Então é o seguinte,
você tem o seguinte, o atendimento inicial, você chega lá, você vai fazer o atendimento sempre protocolado, para você pegar o que mata primeiro o cara, se tiver algum sangramento em jato lá, que tá batendo com o pulso, alguma coisa lá, tipo, o cara tá chocando por causa de um sangramento bizarro, isso aí você tem que abordar primeiro, ou, sei lá, um torniquete, compressão direta, alguma coisa assim. Depois o que? Via aérea, depois colar cervical, depois ver se o cara tá respirando, e assim por diante. Como a diretriz é longa, eu não vou pegar os detalhinhos de trauma geral, tá, pessoal? Em especial, o trauma vascular, ele pode se apresentar em 3 situações diferentes. Tem 3 síndromes que podem causar o trauma vascular, tá? Chama síndrome isquêmica. O que acontece? Você tem uma secção de um vaso, essa secção do vaso leva a não ter circulação do sangue para distal. Então, o paciente vai ter isquemia distal, simples assim. Isso é um quadro. Você pode ter síndrome isquêmica. Você pode ter uma outra situação que você tem uma secção parcial de um vaso, por exemplo, ele começa a sangrar para um ambiente fechado. Então ele vai fazer um hematoma pulsátil, o que a gente chama de pseudoaneurisma. Então você tem uma síndrome tumoral. E a outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de síndrome hemorrágica. Ou está sangrando em jato de algum lugar, que você vê que bate com o pulso, ou pode ter, ou acontecer de ter, por exemplo, um choque sem causa aparente. Tá? Então, a partir daí que a gente tem esse conceito, você já tem uma ideia de como se apresenta o quadro. Pode ser uma secção completa do vaso, o que pode acontecer no vaso? Pode ter uma secção completa, pode ter uma secção parcial, ele pode dissecar o vaso, pode trombosar de forma aguda, tem várias coisas que podem acontecer, tá? Então, via de regra, qualquer uma dessas lesões pode se apresentar em uma dessas 3 formas, tá? E daí o que acontece? Para ficar fácil o diagnóstico, a gente se baseia no seguinte: você usa esse conceito que está aqui embaixo, que são os sinais clínicos maiores e os sinais clínicos menores. O que é um sinal maior? É um sinal que obviamente tem a lesão. Você tem um sangramento que pulsa e que bate com a frequência, tá? Ou então, você tem um hematoma que pulsa e que está crescendo. Você não tem pulsos distais, resumindo, entupiu o vaso ou seccionou o vaso, não está vindo. Quando você tem a presença de um fluxo por fora do vaso, você vai ter um sopro ou um frêmito no hematoma, por exemplo. Por quê? Porque vai jatear para fora desse vaso em fluxo. E daí você sente o frêmito ou você palpa ou você ausculta o sopro nessa região. E a hipotensão sem causa aparente. Isso são sinais maiores, tá? Sinal maior é igual a tem alguma encrenca, tá? Sinais menores pode ser que tenha alguma encrenca. É isso que a gente tem que ter na cabeça, tá bom? Aí entra o quê? Sangramento além da conta, só que não pulsa, algum hematoma, tá? Os pulsos estão diminuídos, às vezes o cara tá chocado por outra causa, tá? Ah, sangrou muito no local, tá? Que mais? Colocaram um torniquete. Se alguém ficou com medo e colocou um torniquete, não necessariamente tem. Às vezes o pessoal ficou mais assustado. Déficit neurológico não necessariamente é igual a trauma vascular. Às vezes o cara teve a lesão direta do nervo, tá? Ah, o tiro passou no trajeto do feixe do vaso, tá? É uma coisa que a gente tem que levar em conta, tá bom? Então, pessoal, com isso na cabeça a gente vai identificar, tá? Então, como a gente conduz o diagnóstico diferencial? Como é que eu acho o trauma vascular no nosso paciente? A gente tem uma correlação que é o seguinte: se você tiver uma suspeita de trauma vascular, o que você vai fazer? Você sempre vai pensar nos estudos mais graves, tá bom? Então, o que você pode fazer? Em exames mais invasivos, tá? No trauma, você não vai ficar lançando mão de uma coisa que invada menos com o risco de comer bola no teu paciente. A não ser que tenha uma vantagem muito grande, tá? Então, tem tem uma linha de pesquisa que fala de um negócio que, assim, via de regra, é uma coisa que a gente leva em consideração é o seguinte: não é nem todo serviço que vai ter acesso a isso, tá? Mas tem uma coisa que a gente chama de índice tornozelo-braço. Que é o quê? É eu pegar aquele Doppler de canetinha, que você pega fluxo, e com o Doppler de canetinha, eu consigo pegar e eu ausculto a pressão do sangue, certo? Se eu pegar e auscultar a pressão do sangue no fluxo, ou no vaso, tá? E eu vejo que o índice tornozelo-braço do paciente, ele tá igual ou acima de 0,9, tá? Cadê?
Então, o que acontece? Em relação às extremidades, se eu tiver uma lesão, quando que eu vou fazer exame de imagem? Se eu tiver suspeita de lesão vascular, certo? Então, o que acontece? O que tem que ter na cabeça? Tem uma linha de pesquisa, um negócio que é o seguinte, ó, a gente pode utilizar em algumas situações, ó, quando que eu peço, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui embaixo, quando que eu peço o exame de imagem no diagnóstico do trauma vascular? Você tem que ter na cabeça o seguinte, quando você tem suspeita, tá? E você vai fazer o quê? Você vai fazer o exame quando você só tem sinais fracos de trauma vascular, tá? E você vai pensar o seguinte, se você tem um índice no braço igual ou acima de 0,9, isso aqui tem uma correlação com a arteriografia totalmente normal. Então, o que você faz? Só tem sinal fraco de trauma vascular. É possível você medir a pressão no membro afetado e comparar com a pressão no membro não afetado, certo? Se a pressão estiver igual ou a relação do afetado dividido pelo não afetado for abaixo de 0,9, aí eu preciso de um exame de imagem. Se for acima de 0,9 a relação, teoricamente não tem lesão, tá? Tem estudo grande já falando disso. Ou, se você chegar lá e tem essa diferença, aí o paciente vai ter benefício em fazer o exame de imagem, que é o quê? Angiotomografia, tá? Se eu tiver o paciente em que tiver estável e você tem uma suspeita maior, aí vale a pena investigar. Se o teu paciente tem uma lesão mais óbvia, tá sangrando em jato, alguma coisa assim, que você vai fazer o exame para quê? Se ele tiver estável, você vai usar para planejar o tratamento, tá? Essa que é a pegada. Tá bom? Ou então quando tem uma correlação muito grande com as lesões, por exemplo, sei lá, uma luxação de joelho, alguma coisa assim, tá? Então o que acontece? São níveis de evidência um pouco menores, tá? O que você tem que fazer? Quais os exames que a gente vai fazer? Hoje em dia a gente foca muito na angiotomografia, nível de evidência 1B, tá? Você vai usar a angiografia, que é a artério, você usa para você pegar algumas situações que você não consegue pegar no angiotomo. Só que a arteriografia, hoje em dia, ela não é só um exame diagnóstico, ela é um exame também terapêutico. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço entro para fazer arteriografia, eu consigo às vezes colocar um stent revestido e já resolver de uma vez. Tá? Então, eu consigo evitar problema nesse cara. Outros exames, ultrassom Doppler, por exemplo, o FAST, eu posso usar, mas ele é muito limitado. Então, sempre que você for fazer alguma coisa assim, pense em exame mais invasivo, tá? Angiorressonância é muito pouco usado, tá bom? Você não vai usar muito, por quê? Porque pode acontecer, por exemplo, ter fragmento metálico, pode ter outras coisas lá que te impedem de usar, tá bom? Então, é uma coisa que você tem que levar em conta, tá? E que mais? Classificações de lesão. Tá? Então, o diagnóstico você vai fazer a partir daí. Então, resumindo, no diagnóstico você tem sinais menores de trauma vascular, você tem sinais maiores de trauma vascular. Só tem sinal menor, teoricamente você vai medir a pressão lá no membro afetado comparado com o membro não afetado, tá? Se for em trauma de extremidade. E TB, que é essa relação que você vai fazer, tá? Igual ou acima de 0,9, fica suave que a chance de ter lesão é pequena. Se tiver abaixo de 0,9, esse cara potencialmente tem alguma coisa. Então, nessa hora, precisa do vascular, tá? Lembra, pessoal, eu estou tentando triar aqui o que tem na revisão, na diretriz, no olhar de quem não é o especialista. Isso aqui é direcionado para o especialista. Então, se o paciente tem uns sinais maiores, já manda esse cara para o vascular de cara, porque esse cara vai precisar, tá bom? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é isso. Você precisa identificar a lesão, tá? Então, que mais? Em relação na diretriz fala muito sobre os tipos de lesão. Então, por exemplo, para trauma vascular abdominal, existem os graus de lesão de acordo com o tipo de lesão arterial que pegou. Sinceramente, muito específico e pouco utilizado na prática, tá? Em relação à graduação da lesão e tudo mais. Isso é muito utilizado para pesquisa, mas é muito pouco habitual da gente colocar isso em prontuário. Em relação a lesões periféricas, também varia um pouquinho. Tá? Tem também outras classificações, como por exemplo lesões carotídeas, tá? E lesões traumáticas, torácicas, tá? Na prática, pessoal, o importante você pegar como clínico ou como médico de porta, médico emergencista, é reconhecer o que está acontecendo, tá? Então, o que você tem que fazer? Quais as recomendações gerais no evento de um trauma vascular, tá? O que você precisa fazer?
em relação você chegou lá, foi operar, você é o cirurgião da porta, chegou um trauma cervical, chegou lá, você encontrou uma lesão carotídea, tá? Aí vem aquela coisa que acaba sendo. Se você tiver alguma situação dessas, o ideal é você chamar um especialista. Só tá você. Se você conseguir fazer rafia, perfeito. Mas assim, se tiver lesão por tiro, a lesão térmica força a gente a fazer enxerto. Por isso que eu tô falando, tem uma limitação que acaba indo mais pro especialista, tá, pessoal? Quando eu tenho que fazer ponte, o que a diretriz fala é da gente sempre usar de preferência sempre uma veia do próprio paciente, tá? E de preferência de alguma extremidade que não tenha o trauma, tá? Então, na prática, é um negócio que a gente até brincava lá com os residentes. Você vai pedir pizza meio calabresa, meio mussarela. Chegou um trauma vascular e tem enxerto com safena contralateral, tá? O mais usado é a safena, tá? O ideal é você sempre usar uma veia para vaso com diâmetro até 7 milímetros. Para vasos maiores do que isso, por exemplo, vaso torácico, vaso abdominal, a gente acaba lançando mão da prótese que a gente não consegue fazer isso. Quando não tem veia, é descrito de você fazer outras coisas. Via de regra, a gente acaba usando Dacron ou PTFE, tá? Mas uma coisa que é descrito de fazer é cadê papapá? Deixa eu até achar para você aqui. Cadê? É possível fazer uma coisinha que você pode. É que a gente acaba não fazendo isso no trauma, o que acaba sendo muito mais arriscado, tá? Mas quando a gente precisa pegar um vaso de calibre muito maior, é possível pegar e eu costuro a safena ao redor, assim. Eu faço um tubo maior usando a safena, mas isso no trauma é muito complexo e na prática, no dia a dia, é muito raro da gente fazer, tá? Que mais? Indicações para controle de dano. Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Se você não tiver veia, aí você pode lançar a mão na prótese, tá? Que coisa que a gente acaba utilizando. Se tiver muito contaminado, por exemplo, um trauma abdominal que pegou tripa, pegou cólon, tá cheio de cocô na barriga, não sei o que, tentar evitar o máximo possível a prótese. E tentar isolar a prótese quando ela estiver no abdômen o melhor possível, para você evitar fístula. Aqui, é descrito aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Embora lesões extensas das vezes. Aqui, ó. Cadê? Papapá. Eles colocaram até aqui, ó. Tá aqui na diretriz. Embora lesões extensas nas ilíacas e cava sejam tratadas de regra com ligadura, isso é uma outra coisa que é importante. Quais vasos eu posso ligar no trauma? É possível você fazer o uso da veia safena magna espiralada, que é eu pegar uma seringa, eu abro a safena, ela vai virar uma fita. E daí eu costuro essa fita para virar um tubo mais grosso. Eu vou te ser honesto, nunca fiz isso. Já vi descrito, mas eu pessoalmente nunca fiz, tá? Isso aqui é uma coisa que tem um nível de evidência relativamente bom, mas no trauma é uma coisa bem demorada de fazer, uma coisa que a gente tem que ponderar muito bem. E a gente tem que ponderar muito numa outra coisa chamada controle de dano. O que é a cirurgia de controle de dano? É quando você abrevia o tempo cirúrgico para viabilizar a tirar o cara da sala, para você estabilizar o paciente e depois, no segundo tempo, você faz o tratamento definitivo. Que é o quê? Quando tem indicação de cirurgia de controle de dano. Isso é uma coisa que é importante também para o cirurgião geral. Você que está lá na porta do pronto-socorro, você é o cirurgião, chegou uma pancada e você, sei lá, um trauma, um tiro na femoral, o vascular está a 500 km de distância, você não vai conseguir tratar. O que você vai fazer? Você pode, por exemplo, colocar um shunt e encaminha para o especialista para tentar estabilizar o cara. Então aqui, ó, indicações de controle de dano. Quando você vai fazer? O paciente está em coagulopatia. Isso aqui vale não só para trauma vascular, mas como para qualquer trauma. O paciente está em coagulopatia, tem acidose metabólica, aquela tríade letal. Tem um pH muito baixo, está em hipotermia. Esse cara, ele não vai aguentar o tranco de uma cirurgia grande. Tem várias lesões que precisam de tratamento conjunto, tá? O paciente está em situação de extremidade, o cara tá morrendo, tá? O paciente precisa de hemotransfusão maciça, tá numa situação que você não tem os recursos necessários para fazer tudo o que precisa. Então o que você faz? Você pode, no trauma vascular, o que você pode fazer? Vasos que não são mandatórios de você sempre revascularizar, você pode lançar mão de ligadura, tá?
Que mais? Vasos que precisam ser preservados, você pode fazer um shunt. O que é um shunt? Shunt é você pegar, colocar um caninho de um lado para o outro para fazer com que, por exemplo, a sondinha tá levando o sangue, sei lá, da femoral comum para a poplite através de um segmento fora da artéria para preservar o fluxo para o segmento distal, enquanto não é feito o enxerto. É uma possibilidade. Você pode, por exemplo, encher de compressa uma situação, ou a cavidade para fazer com tamponamento, ou outras lesões, outras coisas desse tipo, tá? Você vai fazer procedimentos mais rápidos para viabilizar o teu paciente a sobreviver. E daí você leva o cara para UTI, estabiliza o cara ou transfere o cara para um lugar definitivo. Eu já cheguei a receber algumas vezes pacientes com traumas de subclávia, por exemplo, que veio para mim com um shunt e eu só fiz o enxerto, tá? Já me aconteceu isso, tá? É uma coisa possível, tá bom? Se você tiver em relação a trauma abdominal, que é o tipo de coisa que o cirurgião geral acaba tendo que manipular um pouco mais sozinho, tá? O que a gente acaba fazendo é o seguinte: você tem uma situação que é o seguinte, ilíacas externas. Se você tiver que ligar uma ilíaca externa, até é possível. Esse cara pode isquemiar, esse cara pode às vezes compensar o membro, tá? Ilíaca comum, eu não tenho como ligar, tá? A artéria ilíaca comum, se eu ligar vai dar ruim. Esse cara vai isquemiar, vai amputar o membro. Ilíaca externa, o paciente pode até compensar, tá? Pode ser ruim, mas o cara sobrevive, tá? Ilíaca comum e a aorta, se você tiver que ligar, ferrou. Esse aí você vai ter que afiar de algum jeito, tá? Em relação aos ramos da aorta, tá? Ramos, depois da mesentérica superior, depois da cólica média, é possível fazer ligadura. Ramos terminais da mesentérica é possível fazer ligadura. Mesentérica inferior é possível fazer ligadura. Tronco celíaco, na origem é possível fazer ligadura, tá? Uma renal, você vai acabar tendo que fazer nefrite desse paciente depois, tá? Mas você tem que levar em consideração isso daí também. O cara sobrevive sem um rim, tá? A artéria hepática, a veia porta, são vasos que a gente acaba tendo que preservar, tá? Que mais? Mesentérica superior, na origem, o cara morre se você ligar, tá? A veia ilíaca, se chegar um trauma violento nessas regiões, é possível você fazer ligadura. A cava inferior, se for abaixo da veia renal, o paciente tolera até que razoável a ligadura, tá? É possível, tá? O que você não pode ligar é a cava inferior acima da renal, tá bem aqui, ó. Nos traumas abdominais, caso tenha uma estenose muito grande, você pode fazer ligadura. Se você não puder ligar, como por exemplo cava acima da renal, aí você tem que considerar outros métodos, tem que pensar em algum tipo de reconstrução, mas não é a rotina, tá? Então, é uma coisa que a gente pensa. Então, no intraoperatório, você acaba fazendo exatamente isso, tá? Que mais? Aqui eles não comentaram, mas uma coisa que é importante da gente fazer. Até esse paciente, vamos supor que você seja o clínico da porta, ou emergencista, e chega para você um trauma, que você suspeita que tem um trauma vascular, como que você vai conduzir esse cara até ele chegar na mão do especialista ou na mão do cirurgião? Você vai fazer compressão local, se estiver sangrando em jato, e você vai fazer hipotensão permissiva. Você vai deixar esse cara com uma pressão sistólica um pouquinho mais baixa para fazer ele aguentar o tranco, tá? De tal forma que, se você aumentar muito a pressão, você pode destamponar alguma coisa, esse cara descompensa, tá? Então mantenha esse cara com a pressão um pouquinho mais baixa para fazer ele aguentar, tá bom? Você pode lançar a mão disso daí, tá? Que mais? Aqui ele fala um pouquinho sobre trauma cervical, a carótida comum. É possível você ligar, a carótida interna não, tá? Tenta sempre evitar ligar, tá bom? Pera aí, deixa eu confirmar aqui, cadê? Papapá. As carótidas você evita ligar, desculpa, perdão, eu acabei errando aqui, tá? A veia jugular, a jugular interna, você pode ligar desde que seja unilateral. Se você tiver lesão de jugular interna bilateral, uma delas tem que ser reconstruída, tá? Que mais? Papapá. Tô puxando aqui o que tem de... Aqui, ó. Quais lesões... Aqui, tá aqui, pronto. Pegando aqui no consenso. Quais lesões vasculares cervicais no pescoço podem ser tratadas por ligadura? Todas as lesões venosas, exceto lesões bilaterais, podem ser ligadas, tá?
Porque daí a ligadura bilateral pode levar a hipertensão intracraniana, tá? Carótida externa, ela só vai para a face, você pode ligar. E ramos das vertebrais podem ser ligados. Interna e comum não pode, tá? Aí você vai acabar precisando de um shunt, tá? Que mais? Se você tiver o teu paciente morrendo com uma lesão carotídea, é possível você pode acabar fazendo ligadura em uma situação de extrema urgência, tá? Mas aí você pode tentar de preferência fazer o shunt, tá? Que mais? Se você tiver a carótida trombosada, você vai ver qual que é o quanto que esse cara sofreu ou não com a trombose. Se o teu paciente tiver oligossintomático, dá até para você tentar segurar, tá? Você não necessariamente você precisa abrir a carótida desse paciente. Daí você avalia com o Glasgow do paciente. Isso aqui é tudo tragédia, galera. Isso aqui é tragédia total e completa, tá? Que mais? O teu paciente está com um Glasgow abaixo de 8 e se tiver fechou a carótida, teve um trauma e você percebe que esse cara tem uma lesão muito grande, ele vai ter pouco benefício, às vezes vale a pena é mais seguro, às vezes até você fazer ligadura da carótida do que tentar insistir. Se o teu paciente tem uma lesão e o Glasgow dele é bom, às vezes vale a pena você tentar reconstruir, tá? Salvo situações em que você tem impossibilidade de abordar, tá bom? Por exemplo, o paciente tem uma área de infarto gigante, tem uma lesão muito maior, aí começa a ficar perigoso, tá? No trauma torácico, tá? O que a gente tem? A gente falou um pouquinho de trauma de extremidade, falou um pouquinho sobre trauma torácico, trauma cervical. Você tem algumas situações no trauma vascular torácico que são o quê? Você vai drenar o tórax do cara e vai acabar saindo vai acabar saindo sangue no dreno. Se você tiver, quando que você precisa abordar na emergência? Quando você tem mais do que 1,2 litro de drenagem direto ou 200 ml por hora de uma forma persistente. Nessa situação que você vai acabar tendo que abordar, tá? Idealmente, se o teu paciente estiver estável, você faz angiotomo para abordar e tenta tratar. Dependendo da região, a gente acaba fazendo o seguinte: a região do tórax é uma região que a gente acaba tendo a preferência de tratar por via endovascular, tá? O ideal, se for lesões mínimas, a gente consegue pensar em abordar, tá? Tem situação que a gente consegue fazer de forma até expectante, lesões menores da subclávia, algumas secções pequenas, você pode até acompanhar, tá? Lesões maiores, a gente acaba, assim, quando você tem regiões que são muito difíceis de abordar por via aberta, por exemplo, subclávia, por exemplo, a aorta descendente, a gente acaba dando preferência pela via endovascular, tá? Daí a gente acaba colocando um estente revestido, fazendo outras coisas, tá? Que mais? Em relação a trauma, que tipo de vaso que eu posso ligar no trauma torácico? A subclávia na origem, antes da artéria vertebral, é possível de ser feito ligadura direta, tá? Por quê? Porque vai acontecer um fenômeno chamado roubo de subclávia. A vertebral inverte o fluxo e ela puxa o sangue de dentro da cabeça. Desse jeito que vai ter uma circulação colateral e o paciente consegue manter o fluxo, tá? É possível, tá? Então o que acontece? Quais vasos no tórax eu sempre tenho que ligar, tá? Cadê aqui? Aqui, cava superior, tá? Segmento intrapericárdico da cava inferior e pelo menos uma das jugulares internas, tá? Artérias torácicas, tá? Ligadura de artéria no tórax é exceção. Ligar uma aorta, ligar uma inominada, ligar outras coisas aqui, você tem que evitar ao máximo, tá? Vias de acesso. Se o teu por onde você vai abordar. Isso aqui é muita coisa para o cirurgião vascular, tá? Então, tem situação que eu acabo fazendo esternotomia mediana, tem situação que eu faço, por exemplo, se eu tiver que mexer no arco, tá? Artérias pulmonares, melhor via external, tá? Se eu tiver que estender pro pescoço, é possível pegar a esternotomia mediana e estender pro pescoço. Ou supraclavicular, é possível fazer isso em algumas situações, lesões de tronco ou subclávia proximal. É possível pegar e partir para toracotomia parciolateral, tá? Se eu tiver que pegar pro lado esquerdo, eu posso lançar a mão da aorta, eu posso chegar na aorta torácica e pulmonar, tá? Que mais?
eu posso ir para o acesso supraclavicular ou infraclavicular quando estiver pegando os vasos subclávios. Tem situação que acaba tendo que tirar a clavícula, tá? Isso é uma coisa que a gente acaba fazendo às vezes. Isso acaba sendo mais pro vascular, tá? Eu vou evitar, nos pacientes instáveis, a gente vai ir com base na clínica, tá? Via de regra, a gente acaba tendo que lidar mais na cirurgia, a gente acaba mexendo muito por via endovascular, porque a subclávia, tórax acaba sendo muito invasivo fazer dessa forma, tá? No trauma abdominal, o que a gente acaba fazendo? O paciente que está estável, você vai fazer exame de imagem, tá? Então você faz uma angiotomografia, tá? A angiotomo é o exame mais indicado. O ultrassom, ele é mais para triagem, para você procurar líquido livre, você pode fazer no FAST. Só que ele é pouco específico, tá bom? Então, o que mais? Você vai lançar mão no trauma abdominal, é aquele negócio que a gente estava falando, quais vasos podem ligar, quais não podem ligar. É o mais importante para o cirurgião, tá? E lembra de chamar o vascular se você tiver qualquer suspeita, tá? No trauma abdominal, é possível tratar algumas coisas também por via endovascular. Uma coisa que é interessante a gente usar também é o que a gente chama de reboa, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagenzinha do que seria o reboa. Que é o seguinte, quando você tem um trauma muito violento abdominal, com lesão vascular associada, uma coisa que a gente pode utilizar é o seguinte, como é que é o princípio da cirurgia arterial? Você repara antes, repara depois e opera no meio, certo? Se você abrir o buraco onde tem um furo no vaso, sem você fazer o reparo proximal, o negócio vai explodir, certo? Então, o que é possível de você fazer? O que seria o reboa? É você fazer o reparo proximal por um cateterismo antes de você abrir o vaso. Então, seria o quê? Você entra, por exemplo, pela femoral, coloca um balãozinho acima do ponto que você acha que rompeu e insufla. Você praticamente vai clampear a aorta antes de você abordar. Ele vai destamponar, mas lembra que isso daqui leva a tempo de isquemia. É uma coisa que a gente pode lançar a mão em algumas situações, tá? Isso é descrito também na diretriz, tá? Mas é conduta do especialista, tá? Que mais? Em relação aqui, ó, uma coisa que também vai para o cirurgião. Você tem um trauma com suspeita de trauma vascular. Como que eu abordo os hematomas de retroperitônio? Se o hematoma tiver, então vamos lá para ficar mais fácil para vocês, galera. Cadê? Papapá. As zonas do retroperitônio. Isso aqui é uma coisa que a gente acaba tendo que falar, porque nem sempre tá tão na cabeça de todo mundo. O cirurgião é mais fácil essas coisas, mas para outros não necessariamente tão simples. Quais as zonas do retroperitônio? Tá aqui, ó. Papapá, aqui, ó. Você tem o seguinte: zona 1 tá no meio, onde estão os grandes vasos. Zona 2, as laterais. Zona 3, pelve, tá? Zona 3, via de regra, a gente evita mexer, tá? Zona 1, a gente sempre explora. Zona 2, se estiver expandindo, explora, tá? Então, o que acontece, galera? O que você tem que ter na cabeça? A gente acaba... E outra coisa, trauma penetrante, você sempre explora, tá? E daí, por quê? Porque ele já está destamponado, tá? Quando você pega lesões na zona 3, que é região de pelve, o que acontece é o seguinte, a maior parte deles são hematomas pélvicos relacionados com trauma contuso, por exemplo, uma fratura de pelve, coisa assim. E nesses casos, você acaba fazendo o damage control. Nesses casos, a gente acaba explorando, você tampona e depois você leva para a hemodinâmica para embolizar. Zona 2 tem que ser explorado caso tenha pulsatilidade, quando você tiver lesão expansiva. Por quê? Porque é lesão aórtica, tá? Zona 1, sempre explorado, tá? Que é a lesão renal, explosão renal, essas coisas, tá? Então, zona 1 sempre, zona 2 se estiver expandindo, zona 3, via de regra, a gente evita mexer, tá? Então, o que acontece? Você tem que levar em conta qual que é o tipo de trauma, tá, galera? E em relação às abordagens, tá? Para o cirurgião, o que você tem que pensar? Se você tiver precisa fazer um controle proximal, tá, da aorta, o que você pode fazer? Você pode abordar a aorta supracelíaca, tá? Aqui ele fala muito do que a gente chama de clampeamento supracelíaco, tá aqui, ó. Clampeamento supracelíaco da aorta. O que é o clampeamento supracelíaco? Você entra por cima, tá? Então o que você faz? Você vai lá em cima, você pode entrar lá no hiato esofágico
e você pode, lá você puxa o estômago para baixo, e daí você joga o esôfago para um lado, vai pelo pilar esofagiano e joga o esôfago para um lado, o pilar para o outro e clampeia a aorta, tá? É uma abordagem possível. Que mais? Ele fala do Mattox, caso você tenha que abordar. O que é o Mattox? Cadê o Mattox? Você faz a rotação do estômago do cólon esquerdo para lateral, certo? E daí você solta junto com o baço e sobe o pâncreas também. Você consegue abordar toda a aorta, tá? E os vasos viscerais. É o tipo de coisa que a gente acaba fazendo no trauma em algumas situações. Se eu tiver que abordar a cava inferior, acima das renais, eu posso lançar a mão no que a gente chama de manobra de Cocker, que é o quê? Eu rodo o duodeno e a cabeça do pâncreas para medial, eu caio em cima da cabeça do pâncreas, tá? Eu caio em cima da cava, acima da renal. E se for abaixo da renal, eu posso fazer o quê? Eu rodo o cólon do lado direito, certo? E daí, rodando o cólon para o lado direito, eu só tiro o cólon de cima da cava inferior. Eu tenho acesso à cava de uma forma direta. E eu posso fazer também o catel brancho. Eu posso levantar, eu chego e subo tudo, tá? Subo não só o cólon direito, mas eu levanto a raiz do mesentério. Então, isso aqui é o catel, esse aqui é o catel brancho. Quando eu subo tudo, eu exponho toda a cava inferior, certo? Então, com isso, eu consigo ter uma abordagem boa dos vasos. É assim que a gente explora, tá? Que mais? Quais vasos podem ser ligados, quais não podem? Que é aquele negócio que a gente estava falando. Lesões associadas. Sempre que possível, tá? Vasos que são possíveis no trauma, na situação de emergência. Se for possível ligar, liga. É uma coisa mais simples, tá? Se você precisar fazer um enxerto, o ideal seria usar a veia autóloga, tá? Usar a safena, tá? Situações extremas, a gente acaba lançando mão de outras coisas, tá? Que mais? Eu tô pegando literalmente o que tem aqui na diretriz, tá? Se eu tenho um paciente que está há muito tempo isquêmico, sei lá, eu tive que fazer uma revascularização, tem situações que eu acabo tendo que lançar mão do que a gente chama de fasciotomia, tá? Na hora que eu libero a isquemia desse paciente, vai inchar muito a musculatura. Esse inchar muito a musculatura pode inchar o músculo contra um compartimento fechado e esse paciente pode fazer lesão muscular, tá? Então, às vezes, precisa fazer fasciotomia, tá? Para você garantir a perfusão do membro desse paciente. Que mais? Papapá. Na prática, galera, para quem está na linha de frente, o importante é saber reconhecer, ver os sinais menores e sinais maiores, saber perceber como que você faz o diagnóstico. Se você tiver sinal maior, chama o vascular. Sinal menor, e você mediu a pressão dos membros, tem diferença, o ITB abaixo de 0,9, manda para o especialista também. No trauma, tenta preservar o máximo que dá e tenha na cabeça a ideia de controle de dano, tá? Aqui tem muito detalhezinho em relação a tipos de intervenção, tipos de lesão específica, tá? Então aqui a diretriz da sociedade, ela acaba sendo muito mais direcionada para o que fazer do que a parte do diagnóstico, tá? Pessoal, aqui, se vocês quiserem essa diretriz para passar, eu passo para vocês, manda um direct para mim ou coloca aqui nos comentários que a gente discute, tá bom? E a gente vai passando por aí. Toda semana tem discussões de cirurgia vascular direcionadas para o especialista, tá bom? Dessa vez acabou tendo que ser gravado por causa de uma intercorrência que eu tive, mas tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem pelo Instagram ou joga no comentário aqui, beleza? Falou, galera, até mais!